nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Diego Joaçaba, sou seminarista da Arquidiocese de Fortaleza e este ano eu concluo os meus estudos de Teologia. E com a graça de Deus, e se a igreja assim o quiser, daqui a 2 anos eu estarei sendo ordenado padre para o povo de Deus. Eu também sou ex-aluno do colégio e fico muito feliz com o convite de estar aqui ajudando vocês a meditarem um pouco sobre a Semana Santa, sobre o Tríduo Pascal e, em específico, sobre a Paixão de Nosso Senhor, que é a celebração da Sexta-feira Santa. Antes da gente começar a falar propriamente da Sexta-feira Santa, a gente tem que entender que não dá para separar a Paixão de Nosso Senhor do resto do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal ele começa a ser celebrado, como vocês já devem estar sabendo, na quinta-feira, com a missa da Ceia do Senhor, que normalmente a gente chama de lava-pés, e só termina com a bênção final da missa da Vigília Pascal, que é celebrada no sábado à noite. Esse ano nós vamos ter muitas dificuldades de vivenciar da melhor forma esse tríduo, mas nós somos convidados a vermos que durante esses dias a nossa atenção, o nosso silêncio, as nossas penitências devem estar mais aguçadas. A Sexta-feira Santa é um dia de penitências um pouco mais claras para a nossa vida. Nós somos convidados pela Santa Igreja a fazermos jejum, além da abstinência de carne, que a gente possa dividir o nosso dia em 3 refeições, só que apenas uma delas seja uma refeição completa, uma refeição que a gente se dê por satisfeito. As outras refeições, que elas juntas não deem uma completa. Para que a gente possa ver que se o nosso corpo sente necessidade da comida, do alimento, muito mais temos necessidade de Deus, de escutar a sua vontade, de realizar aquilo que Ele deseja para nós, de entrarmos em comunhão com o seu amor. Por isso que a igreja nos pede para que nessa sexta-feira nós possamos nos silenciar um pouco mais. Então, vamos tentar não olhar muitas mensagens, não mexer muito em televisão, em celular, apenas o estritamente necessário e para nos ajudar a melhor meditar o que Deus quis realizar em Jesus, nas nossas vidas principalmente. Como está a minha vida diante da vida de Deus? E para que a gente possa pensar e perceber melhor isso, a gente, para entender a nossa Páscoa, aquilo que vai acontecer com Jesus, nós temos que ver primeiro o que acontece com a Páscoa dos judeus. Eu fiz umas anotações aqui para que a gente pudesse ver bem essas questões, né? A primeira coisa que nós devemos ver é que na antiga aliança, para os judeus, os sacerdotes faziam sacrifícios de animais. E de onde foi que isso surgiu? A gente pode olhar, por exemplo, na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 22, nós temos a narração do sacrifício de Abraão e Isaque. Deus vai a Abraão e diz para ele que tem uma promessa: fazer de Abraão o pai de uma multidão de povos, uma multidão de nações, fazer Abraão o pai do povo de Deus. Só que Abraão já é idoso, sua esposa também já é idosos, e eles saem das suas casas, da sua família, da sua parentela, para ir para uma terra desconhecida, confiando plenamente em Deus. E Deus, para mostrar para Abraão que a sua promessa iria se realizar, dá a ele Isaque. Isaque é o filho da promessa, sinal de que Deus irá cumprir aquilo que ele vai dar a Abraão. Só que Deus não queria que a confiança de Abraão ficasse em Isaque.
confiança que Deus nos pede deve estar somente nele. Por isso que Deus pede para Abraão o sacrifício de seu filho. Mas o sacrifício que Deus queria que Abraão realizasse não era a morte do seu filho, mas da confiança que ele tinha em seu filho para confiar tão simplesmente em Deus. Por isso que Deus suspende esse sacrifício e dá a Abraão um cordeiro para colocar no lugar de seu filho. Outro sacrifício que nós temos que ter em mente é aquele que vai ser mostrado na Bíblia em Êxodo capítulo 12. Deus vai libertar o seu povo da escravidão do Egito. E para que eles mostrem que confiam em Deus, antes de Deus operar essa libertação, eles já a celebram na sua Páscoa. É aí que começou a Páscoa, com o sacrifício de um cordeiro. Moisés pede para que cada família se reúna, mate um cordeiro, comungue desse cordeiro, celebrando a libertação que Deus iria operar, e marque as portas de suas casas com o sangue desse cordeiro. Essa celebração é uma celebração antecipada da libertação que Deus iria operar com a última praga do Egito. E é aí que começa realmente a celebração da Páscoa para o povo hebreu. O que Jesus vai fazer com a sua paixão, morte e ressurreição é exatamente essa passagem, mas não de uma libertação física contra um povo, mas de uma libertação de uma escravidão espiritual. A inclinação do nosso pecado. Todo pecado é, antes de mais nada, não só uma separação nossa contra Deus, uma separação nossa de Deus, mas uma separação de nós conosco mesmo. Por que isso? Porque nós nos realizamos enquanto pessoas, nós nos realizamos como seres humanos na medida que nós fazemos a vontade de Deus. A nossa existência já é obediência à palavra de Deus. Ele que diz, venha a existir. A palavra dele, o mandamento dele, é a nossa realização. Como todo pecado é se apartar da vontade de Deus, nós nos apartamos de nós mesmos. Porque, mais uma vez, repito, nós só somos o máximo que nós podemos ser, nós só somos plenamente humanos na medida que nós escutamos a Deus e pomos em prática a nossa vida. Mas o que é que Deus quer nos dar? Por que foi que Ele nos criou? Isso nós podemos ver aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número 1, a Igreja vai nos dizer com todas as palavras: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, que é a Igreja. Faz isto por meio do seu Filho, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. É nele e por ele que os chama a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. É isto que a Igreja nos diz, meus irmãos. O que Deus quis quando nos criou era nos dar a sua própria vida, a vida divina, a vida de comunhão perfeita, plena e eterna com Ele mesmo. Aquilo que Ele já tinha. Ele não precisava ter criado nada, mas em seu infinito amor e misericórdia nos quis. E para que nós possamos ver o tamanho da gravidade do pecado, o pecado não só nos impede de receber a vida divina, eu volto a dizer, o pecado nos impede a viver a vida humana. A vida humana, a vida que nós já poderíamos viver por existirmos, é nos tirada através do pecado, porque nós só conseguimos vivê-la unidos à vontade de Deus. Mas muito mais do que a vida humana, Deus quer nos dar a sua própria vida. E é isso que Ele realiza através de Jesus a nós. Deus nos dá a vida humana em Jesus. Porque Jesus, sendo homem, Ele realiza essa vida humana plenamente. Ele é aquele que escuta a voz de Deus e a realiza assumindo todas as consequências da vontade de Deus, assumindo até mesmo a morte,
A morte humana, que é fruto do pecado, ele assume, porque Cristo não quer que ninguém se perca. Ele vai até as últimas consequências da vontade de Deus para que ele possa assumir todas as pessoas em si. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas a disposição do coração que quer amar a vontade do Pai, se entrega totalmente a Ele. E é através da vida humana plena, que é vivida por Jesus, até as últimas consequências, que nós conquistamos, não por mérito, mas por graça, a vida divina. Deus nos dá a sua vida através do Espírito Santo, que vem a nós quando Cristo cumpre a vontade do Pai até as últimas consequências. É isso que nós celebramos na Sexta-feira da Paixão. Cristo que vai até o último suspiro. Cristo que dá tudo para nós, cumprindo a vontade de Deus até as últimas consequências. Nós vamos ver isso durante a liturgia da palavra do dia de hoje. A primeira leitura, que é tirada do Cântico do Servo Sofredor, que está presente lá no livro de Isaías, no capítulo 52, vai falar que Deus vai enviar um servo que irá cumprir a vontade dele, e que, cumprindo essa vontade, vai parecer para todos que é um abandonado. Não vai ter nem aspecto humano, todo ferido e macerado, mas são as chagas dele que nos curam. É o peso que devia cair sobre nós que ele carrega com o seu corpo. Tudo isso o profeta Isaías já vê, vislumbra e nos diz: é o sacrifício desse servo que vai fazer com que aqueles que nele creem façam parte de uma nova família, a família de Deus. Uma família que vai receber essa cura que é operada pelas chagas desse servo. Nisso, nós podemos proclamar, rezar e cantar o Salmo 30, um salmo onde uma verdadeira oração de confiança é proclamado. Confiamos em Deus, e na confiança em Deus sabemos que Ele nos livrará de todos os males. Nos entregando completamente a Ele, recebemos a sua salvação. Esse é o que é dito, rezado e proclamado neste salmo. O que vai cair justamente naquilo que vai ser dito na carta aos Hebreus, que é a segunda leitura de hoje. Na carta aos Hebreus vai ser falado do sacerdócio perfeito. E o que é que o sacerdote faz? O sacerdote é aquele que oferece. Um sacerdócio perfeito tem que oferecer um sacrifício perfeito. Cristo é o verdadeiro sacerdote porque ele oferece o sacrifício perfeito, a oferenda perfeita de Cristo, que é a própria vida dele, essa vida que está ligada à obediência, à escuta e à execução da vontade de Deus. Uma vontade que é levada a sério até as últimas consequências. Por isso que Cristo é o sacerdote perfeito, porque ele entrega essa oferenda perfeita, que é a sua própria vida, totalmente entregue, rendida a nós, entregue ao Pai, por nós. Nele, vida humana e vida divina estão intimamente ligados e unidos, e entregues um ao outro, para que tanto o Pai possa receber a vida humana plenamente vivida, quanto nós possamos receber a vida divina que Ele vem nos trazer. É isso que Cristo faz e realiza por meio do sacerdócio que Ele vive. Tudo isso que foi dito na carta aos Hebreus vai ser mostrado no Evangelho de hoje, que é o Evangelho da Paixão de Cristo segundo São João. Nesse Evangelho nós vemos todo o sacrifício de Jesus para nos santificar, desde a sua agonia no Horto das Oliveiras até o seu último suspiro na cruz e a sua sepultura. E eu queria mostrar para vocês, na leitura do Evangelho, aonde está essa entrega de Jesus e o término da criação de Deus. Com a paixão de Cristo, nós vemos o fim da criação de Deus. É como se Deus completasse a sua obra plenamente. A gente pode ver na narrativa da paixão de Cristo que Deus faz exatamente o contrário daquilo que Ele faz em Gênesis quando cria Adão.
Quando Deus cria Adão, ele tira o homem da terra e sopra sobre ele o seu espírito. É justamente o contrário do que vai acontecer com Cristo. Jesus, no alto da cruz, entrega o seu espírito a Deus e volta para a terra. Se encerra aí a criação de Deus em dois sentidos. No sentido de finalidade, lá Deus mostra que o fim de toda a criação, a meta de toda a criação é Jesus, como vai dizer Pilatos na narrativa, né? Eis aí o homem. Cristo mostra quem é o homem. O homem é aquele que deve ouvir e realizar a vontade de Deus. Mas não só nesse sentido termina a criação. A criação também termina no sentido de acabar mesmo. Cristo acaba a criação, dá a ela os retoques finais, faz ela se concluir, fazendo ela voltar ao início. Aquilo que Deus faz em Adão, Jesus faz ao contrário, para poder realizar plenamente a obra de Deus. Jesus vai entregar o seu Espírito ao Pai, para que nós também possamos receber esse Espírito. E é nesse mistério que eu queria convidar você a meditar um pouco agora. Como está a nossa vida diante da cruz de Cristo? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? O mundo está aí sujeito a tantos males. Nós, infelizmente, não vamos poder vivenciar todos os sacramentos da melhor forma possível, mas nós podemos aproveitar esse momento para refletirmos como estamos levando a nossa vida. Antes de todos esses problemas acontecerem, como é que estava a sua vida da fé? Você estava se confessando? Você estava indo para as missas com um coração desejoso de receber a palavra de Deus e de comungar dele? Como é que nós podemos comungar, nos unirmos a Deus, se nós não estamos nos esforçando para poder viver a vontade dele? E como nós podemos viver a vontade dele se nós não paramos para poder escutá-la? Ninguém vai viver a vontade de Deus sem procurar escutar dele, o que ele quer para cada um de nós, porque cada um tem que viver a vontade de Deus de uma forma particular, na obediência aos nossos pais, no cumprimento dos nossos deveres e responsabilidades, na busca de amadurecermos, de deixarmos de ser crianças mimadas, de termos aquilo que nós queremos, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, para começar a vivenciar a morte santa, a entrega da nossa vida aos outros, como Jesus entregou. Nós estamos entregando a nossa vida? Como você tem buscado fazer isso? Nesse período agora, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando, como você tem entregue a sua vida? Qual o bem que você tem procurado fazer? Cristo assume com a sua morte na cruz a morte dos amaldiçoados, daqueles que são mais desprezados. Quem é que você mais despreza? Quem é que na sua vida não tem tido a sua atenção? O que é que você tem feito para dispor daquilo que você tem para dar aos outros? Se você não tem conseguido responder essas perguntas, se você não tem conseguido fazer essas perguntas para você, eu peço para você que você tire um pouco do seu dia hoje para poder rezar sobre isso. Leia as leituras da liturgia da palavra de hoje. Leia o Evangelho de João, falando sobre a paixão de Cristo, e se pergunte o que é que você tem feito diante da cruz de Cristo. Coloque a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos, os seus projetos diante da cruz de Cristo. E se pergunte o que é que você tem feito. E para você conseguir enxergar melhor isso, eu queria que você rezasse com essa música, porque se nós não sabemos qual é a vontade de Deus para nós, é porque nós não sabemos quem nós devemos ser. E nós não sabemos quem devemos ser se nós não soubermos quem é Deus. Quem é esse Deus
que nos ama desse jeito. Um amor até a loucura. Um amor que entrega a vida por nós. Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora a nossa dor com uma mão? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem então é Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora a nossa dor com uma mão? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem então é Deus para nos amar assim? Nos entreguemos diante de Deus, para que Ele nos ensine com a sua morte como devemos viver a nossa vida. Que assim como Ele se entregou a nós, nós possamos nos entregar a Ele, nos dando e servindo a cada um que cruzamos no nosso dia, na nossa vida. Que Ele nos ensine a estarmos diante da cruz da nossa vida, como a mãe dele esteve diante da cruz dele. Que nós possamos aprender de Maria a nos entregarmos a Deus, a estarmos de pé, a entregarmos o nosso coração a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.